Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Estamos juntos. Meditação da Palavra de Deus, hoje, dia 19 de maio. A palavra que Deus tem para a sua vida hoje está no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe desse mundo já está condenado. Palavra da salvação. Que palavra profunda a gente acabou de escutar. Jesus está dizendo para os discípulos, para os apóstolos, do derramamento do Espírito Santo. Sim, ele vai derramar o Espírito Santo. E os apóstolos já estão meio tristinhos, né? Imagina, gente, 3 anos com Jesus. Uma proximidade tão grande, uma amizade tão grande. E de repente Jesus começa a dizer que vai embora, que vai morrer e que vai voltar para o seu Pai. Eles começam a ficar tristes, mas Jesus diz: olha, virá o Paráclito. Eu vos mandarei. Eu vos mandarei o Espírito Santo. Então não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Eu vou mandar o Espírito Santo. E nós sabemos, Jesus de fato mandou o Espírito Santo. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. E eu digo, o Espírito Santo precisa estar sobre a sua vida. Gente, nós precisamos ser amigos do Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o grande sinal de que o Espírito Santo entrou na sua vida é este: e quando ele vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado. É claro, porque o Espírito Santo, ele é santo. E quando ele entra em alguém, ele precisa tirar tudo aquilo que está errado. Ele precisa tirar tudo aquilo que não lhe agrada. Ele precisa tirar do coração do homem tudo aquilo que não é santo. E essa é uma das grandes missões do Espírito Santo, santificar o homem. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa santificar o Frei Gilson. E o que é santificação, se não primeiro tirar os pecados? É claro que o processo de santificação não é só tirar pecados. Isso é muito importante também. Ser santo não é só tirar pecados, mas é adquirir virtudes. E olha que lindo. Primeiro passo, o Espírito Santo vem e tira os seus pecados. Te limpa, te purifica. Convence você de que você está no erro. Gente, é o Espírito Santo que convence a gente. Talvez uma pregação que você ouviu, uma palavra que você ouviu, mas mesmo que você ouviu numa pregação, foi o Espírito Santo que agiu naquele pregador, agiu naquela palavra, e o Espírito Santo revelou a você: você está no pecado, você está na mentira, você está no adultério.
Você está no sexo fora do casamento, você está na fofoca, você está na inveja, você está no ciúme, você está nas brigas. É o Espírito Santo quem revela o nosso pecado. Por quê? Porque Ele quer santificar a gente, Ele quer santificar você. Não tenha medo de quando os seus pecados são revelados, gente. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ei, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E olha o que eu encontro de gente dizendo que não tem pecado, não está escrito não, viu? Gente que diz, eu não tenho, quase que eu não tenho pecado. Tem gente que até demora para lembrar os pecados, como se fosse uma pessoa santa. Não. Talvez está faltando a ação do Espírito Santo em muita gente, porque se o Espírito Santo entrar na tua alma, ele vai revelar os seus pecados. E vai revelar os seus pecados mais profundos. Porque o Espírito Santo é luz, ele vai iluminar e a gente vai começar a ver a poeira, a gente vai começar a ver sujeira, a gente vai começar a ver bicho que está dentro de nós. Mas este é o processo do Espírito Santo. Ele demonstrará ao mundo o que consiste o pecado, a justiça, o julgamento. Ele nos prepara para o julgamento. E olha que Jesus nos lembra, o chefe deste mundo, e Jesus deixa claro, o chefe deste mundo é Satanás. O chefe deste mundo já está condenado. Só que agora nós também precisamos passar pelo julgamento, e o Espírito Santo vai nos preparar para esse julgamento. Não tenha medo de passar pela purificação. E eu digo, irmão, irmã, nós precisamos ser purificados, nós precisamos ser purificados. Muitos pecados ainda estão dentro de nós. Mesmo eu que sou padre, quantos pecados eu tenho que corrigir, quantos pecados eu tenho que tirar da minha vida. Eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar em mim. Eu preciso deixar o Espírito Santo me purificar. Me convencer do meu pecado. Tem gente que não deixa o pecado porque não se convenceu ainda. É o Espírito Santo que vai convencer você do seu pecado. Que o Espírito Santo venha sobre você e realize uma obra de purificação. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.